Olá, turminha, você do canal Repórter Carnaíba Ivan Vaqueira. Estou aqui com o Juliano, ele que é do Senar, Pernambuco. Vai explicar um pouco do seu trabalho e do trabalho desse instituto. Qual é o seu trabalho nessa função? É de acompanhamento? Boa tarde, pessoal. Eu presto serviço para o Senar Pernambuco. O Senar como a gente diz, é a maior escola rural hoje em dia, né? Pela sigla Sistema de Ensino e Aprendizagem Rural. E aí eu sou um dos tantos, né, do projeto da ATEG. A ATEG no Brasil hoje tem 10 anos. Hoje a gente está aqui com o Josenildo fazendo o atendimento dele. E eu atendo só aqui no sertão com caprino e ovino de corte. Atendo a cadeia do caprino e ovino de corte aqui. E hoje eu estou num raio aqui de uns 60, quase 70 quilômetros, né, em 5 municípios. E aí meu grupo é daqui. Eu respondo pelo grupo de São José do Egito, né, a minha sede. E aí eu atendo esses municípios vizinhos, né? Atendo até 30 propriedades rurais, mas tudo voltado à caprina ovinocultura de corte, né? E aí a TEG é justamente isso, né? A assistência técnica e o gerenciamento das fazendas. E aí todo mês o produtor recebe isso, todo produtor beneficiado por esse programa. Ele é um programa a nível nacional, né? E aqui a gente desenvolve a caprina ovinocultura de corte, então todo mês eu faço a visita ao produtor, né? Então, eu tenho do dia 1º até o dia 25 para a gente atender essas 30 fazendas. Qual tem sido o mais problema que você tem acompanhado? A questão de doença desses animais. E para evitar, quais são as doenças que dá mais e como se evitar elas? Depende muito, vai de criatório para criatório, né? Mas a cadeia a cadeia é muito sensível, né? Principalmente com verminose, né? Controle de verminose, coccidiose também. Então, assim, a gente foca muito no manejo, que é o que vai trazer um benefício maior, né? Em vez de a gente estar usando medicamento, gastando dinheiro com medicamento, usando superdosagem, causando resistência nas verminoses, nas parasitoses de forma geral. Então a gente termina fazendo o acompanhamento e aconselhando mais essa parte de manejo. E como o entendimento é que a fazenda, para ela ter longevidade na cadeia, ela tem que ser lucrativa, então a gente também faz o gerencial associado a isso, né? São 4 horas de atendimento. E o que seria, eu suponho, quando eu vejo aqui que está coberto, né? Esse é o ideal para evitar as doenças. A cobertura ajuda. Não seria só esse o principal ponto, não, né? Até porque eu também atendo a criadores que não têm cobertura, né? E a gente que tem também um bom desempenho. A questão das fezes e da urina, esse manejo tem que ser feito todo dia no cercado, a limpeza. Na instalação todo dia depende da situação. Depende da situação, né? Alguns criadores optam por fazer todos os dias, né? Mas eu aconselho, dependendo da disponibilidade da mão de obra, né? Tem locais que a disponibilidade da mão de obra é mais complicada, né? E às vezes, se for agricultor familiar, ele depende de prestar serviço para outras fazendas para poder. Então, ele não tem o tempo que ele deveria ter. Então, um manejo de instalação quinzenal, ele é suficiente para a gente manter o desempenho sanitário dos animais. A produção de caprino e ovino tem crescido aqui nessa região do semiárido Pajeú aqui? Tem. Hoje, aonde eu atendo e pelos levantamentos que a gente tem feito, em torno de 15 a 16% aqui nesse sertão. Na época das águas, né? Na seca a gente tem uma queda porque o que a gente ainda busca é a eficiência produtiva nas fazendas. Então, mas na época das águas a gente vê a caprina ovinocultura expandindo. Agora mesmo a gente está em época de safra, né? Então até agosto, setembro a gente está em época de safra. Então a gente espera uma oferta de animal de corte, animal jovem, ou que vão ser recriados ou que vão ser terminados por outras fazendas até o último trimestre do ano, né? Então agora mesmo a gente está preparando safra para lançar no mercado até o último trimestre. Eu percebo aqui que tem 2 variedades, né, de ovelhas aqui. Tem alguma específica que ela é mais resistente a fungos, a praga, a algum tipo de doença ou não? Não, com relação às raças é muito parecido. Tanto os grupamentos genéticos, quanto as raças de irlanada, quanto as exóticas, né, trazidas de fora aí, principalmente a Dorper, né, que é o que a gente tem usado em cruzamento industrial, né.
Mas o interessante é ter sempre esse choque de sangue, esse choque de cruzamento, que é onde a gente consegue desenvolver a nível genético uma heterose melhor para o corte. Tá, a gente percebe que aqui ele tem essas duas variedades. Seu Josenildo, para vir para cá conversando com a gente também. E o que o senhor tem acrescentado depois do trabalho do Senac na sua fazenda? Não, avançou muito, assim, do ponto de vista do controle, né, financeiro do rebanho, né? Orientações a respeito de como fazer o melhor manejo, né? E isso tem possibilitado muito a gente aqui a aprofundar a nossa criação, aumentar a criação, aumentar o rebanho. Quando o doutor Juliano, né, que é zootecnista, ele chegou aqui, a gente tinha um rebanho pequeno. Hoje o nosso rebanho está maior, né? Não é um rebanho, vamos dizer assim, grande, mas a gente tem hoje matrizes aqui, tem em torno de 90 matrizes. Então a gente conta por aí. E tem possibilitado muito assim a gente poder dialogar com ele no acompanhamento. As orientações que o Senado dá são orientações muito importantes, principalmente na questão sanitária, né? Porque realmente a dificuldade nossa do criador, pequeno criador, é como lidar principalmente com a verminose e a anemia, que provém da verminose. A anemia, ela de uma hora para outra pode abater 6, 7 animais, né? Porque ela quando vem, ela já vem no agravamento da verminose. E aí você vai cuidar de uma doença que já está na fase terminal. Então você tem que entrar com a prevenção. E aí ele sempre coloca uma coisa muito importante, que é a questão do manejo. O manejo ele é muito importante. Como é que a gente vai manejar, como é que a gente vai trabalhar a alimentação do rebanho, né? Como a gente vai fazer a interligação, o pasto com a alimentação aqui no apisco, né? Porque quando elas voltam à tarde, elas vêm para a sua última alimentação, para depois passar para o processo de ruminação, né? Que elas vão ruminar a noite toda, para no outro dia já seguir de novo para o campo, para desestressar, comer uma enrama, comer um capim, tudo, aí depois volta novamente aqui para se proteger também contra os predadores, que aqui tem muito, né? Principalmente o cachorro, ataca muito as ovelhas. Então isso aí tem possibilitado assim uma boa integração do produtor com a orientação técnica, né? Que é o zootecnista que nos acompanha para cada vez mais garantir não só o melhoramento do rebanho, mas também que o seu superávit econômico, do ponto de vista de a produção do ovino, ele vai garantir a você uma renda mensal X. Aí você tem que trabalhar sempre naquele objetivo de observar se a produção da ovinocultura está satisfazendo o seu planejamento. Que entra mão de obra, entra a ração balanceada, entendeu? Fora a ração que você... A silagem, a forragem, tem a questão da energia. Tudo isso a gente tem que fazer o cálculo mensal para poder fazer o cruzamento para ver se está batendo e se está gerando lucro. E não criar assim à toa, como a gente criava no passado, à toa, né? Sem fazer contabilidade nenhuma, só pegando, vendendo e anotando só os óbitos que tinha no rebanho, etc. Muito bem, eu voltando aqui conversar com ele, eu percebi, como eu gravo muito em zona rural com um pequeno produtor, eu percebi a questão da palma, onde eles colocam só a palma para os animais. Eu vejo aqui que aqui não é só a palma. Essa função de colocar outros ingredientes, qual a importância? Não só colocar a palma em si só. Bom, a palma ela é um alimento rico, energeticamente falando, né? Sempre
desconsiderasse a fração da água da palma, né? A palma corresponderia aí a aproximadamente 70% da energia do milho, né? Isso baseado somente na matéria seca. Então, assim, como é um alimento energético, né? Tem um alto teor de energia, mas o que falta na palma é fibra, né? Então, a gente sempre associa o fornecimento da palma, né, atrelado a um fornecimento de um alimento fibroso, né? Seja o capim, seja a silagem, seja o milho in natura, colhido no campo, planta inteira, né? Mas para ela ter um equilíbrio, né? E a gente não causar distúrbio a nível da saúde ruminal do animal, então a gente sempre associa a palma, mas a gente pode ter essa opção também de se o meu fornecimento de fibra está adequado no campo, o animal passou o dia colhendo fibra, então ele pode ser trazido para a instalação e a gente suplementar somente com palma, não teria problema. Só que no caso daqui a gente optou sempre a associar junto com a fibra, até porque aqui a taxa de lotação, né, ovelha por hectare, aqui como a propriedade se trata de uma propriedade menor, né, aqui a gente fornece tudo junto, porque é um complemento do que eles vendem lá do pasto, né? Então a gente melhora a taxa de arraçoamento aqui, então termina fornecendo a palma junto, associada com a fibra, né? E sal mineral sempre à vontade, né, para consumo voluntário, e aí o animal, mediante a necessidade dele, né, ou ele ingere mais ou ingere menos, e ele regula isso aí normalmente. A questão das ovelhas, para ir para o descarte, você recomenda, vocês acompanham, quantas crias você recomenda o produtor poder, não, deu tantas crias, já pode ir para o descarte? Assim, não tem um número exato, né? Mas, digamos, na realidade da nossa região, ovelhas com 5, 6 crias, dependendo, se ela tiver com um bom desempenho ainda, a gente segura um pouquinho mais para frente. De repente é uma ovelha que ela agrega muito o valor genético para a criação e a gente precisa reter fêmeas desse tipo de matriz, a gente segura um pouquinho mais. Mas ovelhas a partir de 6 crias já é bom ir planejando o descarte dela para não ficar muito velha. O que eu tenho acompanhado aqui aqui na fazenda Clareira da Barra, que as ovelhas aqui elas são raramente estão criando, raramente cria de um, sempre são de 2. E eu tenho acompanhado aquela região ali de outras regiões que eu tenho gravado, e raramente são de 1, elas criam de 1. Por que aqui a maioria cria de 2? Isso é um dos fatores que a gente acaba trabalhando também nas propriedades, que é a eficiência reprodutiva do rebanho. Então, um rebanho de 50 ovelhas, né, parindo com média de 2, né, ele produz por um rebanho de 100 ovelhas parindo com média de 1. Né? Então, a gente alimenta menos matrizes e tem o mesmo resultado em produção de borrego. Né? Então, isso é uma seleção genética e aí a gente vai selecionando isso aqui aos pouquinhos, né? Do primeiro para o segundo ano, né, de projeto, a gente conseguir isso com uma consistência mais adequada. Que seria mais lucro para o produtor? Sim, porque aí ele fica com a mesma terra, mas produzindo o dobro. Né? Muito bem, então quero agradecer, tá, por trazer essas informações para o canal Repórter Carneiro Ivan Vaqueiro, que com certeza muitos produtores, né, homem e a mulher do campo, né, vão ter ciência do que é preciso para continuar nessa luta, porque às vezes muitos desistem na decorrência de perca, de fungos, de doença, e sem saber como tratar ou como fazer o manejo. Então o seu trabalho tem sido de grande importância e parabéns. Primeiro, obrigado e a gente fica à disposição para todos vocês.